trazer alegria, felicidade e conteúdo para você. Agora à tarde, como Falando Nisso, né, amigo? É legal isso, né, amiga? Acho que a gente precisa produzir bons momentos. Então, conte com a gente, com a interação também com você no nosso WhatsApp, a gente desenvolver isso juntos, tá? No programa de hoje a gente vai falar sobre saúde dos olhos, tão importante. A gente só lembra do olho quando ele coça ou quando a gente não enxerga direito, né, amiga? De repente tá dirigindo, vê que começou a enxergar embaçado, ai meu Deus, preciso, né, ver o que tá acontecendo. Então é isso mesmo, na hora que pega, aí a gente lembra que precisa cuidar dos olhos. Vamos falar sobre prevenção, sobre muitos assuntos ligados à saúde dos olhos e também com outros assuntos no programa. O Falando Nisso está no ar. Conteúdo em vídeo, TV aberta é a preferida. Um levantamento que acaba de ser divulgado revela que na hora de ver vídeos, os brasileiros ainda buscam principalmente as emissoras de TV. E diferente do que muitos pensam, o público continua fiel. Mesmo com tantas mídias disponíveis, o consumo de vídeos é maior pela TV aberta. E no estúdio, nossa conversa sobre saúde ocular com o Instituto da Visão. E também a gente vai ficar por dentro do que está rolando na internet de fofoca e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quarta-feira, bora conversar bastante? Dia 10 de julho, Falando Nisso está no ar. E claro que tem uma mensagem para você refletir um pouquinho e a gente vai falar sobre os sonhos. Muita gente tem sonhos, né? Então, olha, não importa a sua idade, nem o quanto você tem no bolso. Sonhe e reflita e, de repente, foque naquilo que você deseja. Nada é impossível para Deus, então você tem que acreditar e também fazer por merecer. É verdade. Às vezes a pessoa também fica ali, ó, só sonhando, né? Não toma uma atitude, né, Não se mexe, não adianta nada. Tem que ser os dois. Isso. Né? Sonha, mas age. Tem gente que pede, mas né, fica lá. Que nem eu Você quero já viu ganhar na vários loteria. memes na internet? Sim, eu quero ganhar na loteria. Pergunta se eu jogo. Não. Então. Aí fica difícil, né? Né? Agora, se eu achar o bilhete premiado... Nossa, por isso que eu sou seu amigo também, né? É por isso que eu sou pisciano, gente. Porque aí viaja no sonho mesmo, não faz nada. Tem que agir. Olha, e também você pode agir se você quiser prêmios, porque eu Falando Nisso tá cheio de presentes para você, são vários. Vamos colocar na tela o primeiro, são sorteios que a gente faz durante todo o mês. Esse é um kit da Polipet para você e para o seu animal de estimação. Na verdade, é mais para o seu pet do que para você, tá? Vamos combinar, vamos falar a verdade, tá? Também tem um outro kit bem legal com uma escova elétrica, presente da Ortovip. E esse kit eu achei tão legal, é para quem gosta de comida japonesa. Kit sushi, da Sicredi. Cadê ele? Tá, que bonito. Kit Sabe o que eu acho legal desse kit, amiga? Porque ele vem com avental, isso é vem legal. com essa garrafinha, o copinho de cerveja, Fantástico. né? Que mantém a temperatura. E essa tábua, né? Bonita. Vem com aqueles negocinhos, como que chama? Hashi, gente, né? eu não como muito hashi, comida gente, me japonesa, lembra. não sei. Eu como, só que eu como de garfo. Eles me xingam no restaurante, amiga. Eu vou no restaurante, sabe, você pode trazer um garfo, por favor? Porque eu fico espetando as coisas com isso aqui, Diz porque eu não que é tenho a igual restaurante italiano, que você vai e destroça a massa, assim, não diz pode, que né? é uma ofensa para os italianos. Tem que comer com colher de um lado e garfo do outro. Você enrola e come. Mas a boca fica muito cheia, também é ruim, viu, gente? Fica meio feio, Vamos lá, então. Todas as informações para você concorrer, esses 3 sorteios, você encontra no Instagram, @FalandoNissoBand. O sorteio vai ser sexta-feira, dia 2 de agosto. Ganhou, o prêmio precisa ser retirado aqui na sede da TV Band Vale, em São José dos Campos, do Colina Shopping. Agora a gente vai para a pergunta da nossa enquete e você pode participar com um assunto muito importante hoje. Você vai ao oftalmologista agora para consulta de rotina. É diferente de quando você tem algum problema e vai para o oftalmo. Verdade. Não tem nenhum problema, mas pensa na saúde dos olhos, né? Então você vai ao oftalmologista para essa consulta. Pode colocar hashtag sim ou não pelo WhatsApp 99716 7989. A gente vai mostrar o resultado já já. Lá no terceiro bloco, mas a gente quer muita participação de vocês. E tem que colocar tudo juntinho, hashtag sim, hashtag não, pra gente conseguir contabilizar, tá bom? Hoje a gente vai falar da saúde dos olhos e a importância de ir ao oftalmologista, gente, para fazer exames preventivos, porque hoje é o Dia Mundial de Cuidar dos Olhos, a saúde ocular. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Instituto da Visão, que é referência em consultas
em exames e em cirurgias oftalmológicas no Vale, né, na nossa região. Pois é, a nossa entrevistada, ela é médica, oftalmologista, entende tudo do assunto, doutora Lívia Mendonça Ferreira. Que bom ter você aqui, doutora. Seja bem-vinda. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com o básico, então, né? Ir ao oftalmologista precisa de uma frequência ou, como a gente colocou na enquete, né? Precisa ter essa consulta de rotina para ter uma ideia de como está a nossa visão? Sim, precisa passar uma vez por ano, como um check-up, igual a gente vai fazer um check-up do coração, a gente vai no endócrino, ver sobre diabetes. Todos os anos precisamos sim passar no oftalmologista. Por quê? Porque algumas doenças são silenciosas, então elas se desenvolvem sem a gente perceber, e porque o nosso olho ele é dinâmico. Então, às vezes, você não tem nenhum grau, não tem nenhum problema hoje, isso não significa que no ano que vem você não possa ter um problema, uma doença. Com certeza. Pensar um pouquinho sobre a questão também das crianças, porque muitas vezes a criança está com dificuldade na escola e os pais nem imaginam que é a falta de enxergar certinho mesmo a lousa, né? A partir de que idade é importante a criança ter esse cuidado com o oftalmo? Então, a indicação da criança passar no oftalmologista é a partir de 1 ano de idade, tá? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela sugere que comece no máximo com 3 anos de idade, mas o ideal é começar com 1 ano e anualmente. Por que com 1 ano? Porque a criança, o que eu explico para os pacientes é que ela não nasce enxergando, ela enxerga um borrão e ela vai desenvolvendo a visão do dia que ela nasce até os 7 anos. E se a gente não trata alguma doença, não identifica, e às vezes a criança não se queixa mesmo, ela pode ter alguma doença e não se queixar, porque para ela aquilo é o normal, enxergar embaçado é normal, ter que se aproximar é normal. Se a gente não trata nesse período de 0 a 7 anos, ela pode ficar com uma sequela de visão para o resto da vida. Tá? Nossa. Então, doutora, por exemplo, olha que interessante, eu também não sabia, imagino você que está em casa assistindo o programa, ficou curioso. A nossa visão, então, é formada por completo até os 7 anos de idade? Exato. Antes desse período, a gente enxerga um pouquinho embaçado mesmo? Isso, é um borrão e aí vai melhorando. Se você não tiver nenhum problema no olho, vai desenvolver normalmente. Mas se você tiver algum problema, não vai desenvolver. E aí, depois dos 7 anos, vai ter uma doença que a gente chama ambliopia, em que a parte do cérebro responsável pela visão não desenvolveu o suficiente. Você pode ter isso em um olho, nos 2 olhos. Então, é importante que a criança passe para avaliar. Então, entre as doenças que podem ser diagnosticadas na primeira infância, está essa que você falou. A ambliopia é um problema que é uma consequência de você não tratar doenças. Então, por exemplo, a criança pode ter um glaucoma congênito, uma catarata congênita, ela pode ter grau e não se queixar, ela pode enxergar embaçado e não conseguir relatar isso para você. Por quê? Porque para ela é normal enxergar embaçado, é normal ter que chegar pertinho para ver. Então, às vezes ela não tem esse discernimento para te explicar que não está legal a visão. Olha, por falar de chegar pertinho, tô aqui na minha mão, ó. Não sei se você em casa também tem essa mania, mas eu vejo crianças fazendo muito isso quando eu tô ali na rua. Minha sobrinha também fazia, colocou óculos, está aqui, ó, com o celular pertinho, perto, né? Vamos falar sobre essa questão de estar perto, mas também da questão da exposição às telas. Sim. Criançada fica muito no celular. Pai e mãe tentam educar, a gente sabe que é difícil, tá? Ninguém tá julgando pai e mãe aqui, não. Sabe que é complicado. Mas qual que é o risco para a visão? Pensando na visão e o celular. Então, o celular ele tem alguns malefícios, mas para a criança é o pior. Por quê? A criança, como eu falei, ela está desenvolvendo a visão e ela está crescendo. Celular demais, tela demais, tanto as telas pequenas são as menores, né? Tablet, celular. Elas são piores porque elas estimulam o crescimento do olho e faz com que a pessoa desenvolva miopia, altos graus de miopia. Então, sim, é muito ruim excesso de tela. Nossa, depois então a gente continua a falar mais sobre essas questões de saúde ocular, tanto para criança ou para você que está assistindo a gente, né, que é mais velho. A gente sabe que algumas doenças com a idade vão aparecendo, catarata, degeneração macular, é uma coisa importante da gente falar. Então a gente vai falar sobre outros assuntos daqui a pouquinho, mas para você que se interessou e para você que precisa ir ao oftalmologista, a gente vai deixar os contatos do Instituto da Visão. Tem, por exemplo, o site, né, amigo? Nossa, é muito completo o site. Estava vendo aqui agora, amiga. Mas eu vou pôr daqui a pouquinho para vocês, pode ser? Porque o Instagram também é bem bacana. O que eu acho legal que a gente só podia destacar aqui, que no GC tá tudo aqui, ó. Isso mesmo, Visão, SJC,
O Instagram também é tudo iVisão SJC. Só você decorar aqui e você consegue acessar e seguir também eles. Não tem erro. Isso. Além do que, o Instituto da Visão é realmente a referência, né? No Vale, na nossa região, tem 2 endereços que a gente daqui a pouquinho vai colocar na tela, mas em São José dos Campos e em Taubaté, ali ó, estão aqui na tela para você. Em São José dos Campos fica na Avenida Tivoli e em Taubaté na Avenida John Kennedy. São avenidas conhecidas, é fácil, Isso. né, de você achar. Fica a dica para vocês, já vou abrir o site também para conseguir mostrar para vocês aí em casa. Mas bora fazer também perguntinhas, a doutora vai responder. Tá com algum incômodo, tá vermelho, quer mandar foto? Não é uma consulta, mas a doutora pode dar também essa orientação, porque lá no Instituto você realmente pode também ter consultas com médicos de diversas especialidades, exames, equipamentos de alta tecnologia, cirurgias. Então o site para vocês ivisãosjc.com.br e esses 2 endereços que a Agda comentou, em São José dos Campos, Avenida Tivoli e também em Taubaté, na John Kennedy, super conhecidas avenidas, fica o convite para vocês conhecerem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informação e vamos saber o que está bombando na internet, já, tá bom? Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Band Vale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. UP 14 agora, imagem ao vivo da Serra da Mantiqueira. Você vê ao fundo aí Campos do Jordão. Sol entre nuvens nesse momento, está parcialmente nublado então, né? 17 graus de temperatura e a previsão é de ficar assim pelo menos até o pôr do sol mesmo, até por volta de 5h30 da tarde. Amanhã também deve ter tempo estável e sobe um pouquinho a temperatura na serra, máxima de 22 graus. Muito gostoso, né? Não tá nem tão frio e nem tão calor, né, amigo? O pessoal que tá lá tá aproveitando, né? É, muito bom. Olha, agora a gente volta ao vivo aqui para você com o Sincomércio, com a doutora Vanessa Castrecchini, que é advogada do Sincomércio. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Olha, a gente adorou o assunto que vocês sugeriram para a gente conversar, que é o assédio, que infelizmente acaba acontecendo no trabalho, né? Então a doutora vai explicar o que vai caracterizar um assédio no trabalho. O que seria isso? Olha, o assédio, para caracterização, ele é muito amplo, né? Mas o que nós vemos com mais frequência acontecendo é o assédio moral. O assédio moral, ele se caracteriza por diversas condutas, muitas vezes até reiteradas, né? Pode ser um evento pontual, mas o que é mais comum é que ela seja uma conduta reiterada, de que o ambiente de trabalho ele não fica tão salubre, ele não fica tão agradável, geralmente por cobranças excessivas ou por falta de educação mesmo, muitas vezes do próprio superior hierárquico ou entre os próprios colegas de trabalho, né? Então, o assédio moral ele se caracteriza dessa forma, né? Porque acaba gerando alguns reflexos efeitos psicológicos, enfim. São constrangimentos que a pessoa passa. Constrangimentos, sim. Mas aí é tão delicado porque como comprovar isso, né? Um primeiro ponto. Sim. E o segundo, quais os riscos
para a empresa, comprovando esse assédio moral, por exemplo? Pois é, uma vez comprovado o assédio moral, existem diversos riscos. Um deles é a própria reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, né? Isso pode gerar até uma rescisão indireta no contrato de trabalho, que é comprovado que houve uma grave culpa da empresa, então é declarada a rescisão indireta do contrato. Pode, principalmente, né, que é o que nós mais vemos, acontecer condenações e indenização por dano moral. Geralmente são indenizações que são pesadas para a empresa, né? E até mesmo dependendo da forma com que se deu o assédio, pode desenvolver de fato uma doença ocupacional, e a empresa ser condenada a fazer o custeio de medicamentos, de tratamentos, enfim. Fora todos os danos que ficam, ele fica uma mácula ali na empresa e até na vida do próprio empregado, né? O bacana é ter uma prevenção mesmo, para isso não acontecer no nosso trabalho, né? Como que uma empresa pode evitar esse tipo de situação? Olha, a melhor forma é a prevenção. Você disse muito certo, né? Porque geralmente quando chega para o jurídico, né? Porque já estourou a situação, já ficou muito ruim. Então, o ideal é que se trabalhe na prevenção, tendo uma boa assessoria jurídica, né? Um advogado de sua confiança, para fazer todo esse trabalho de prevenção, de conscientização dos superiores, da própria equipe de trabalho, palestras informativas, enfim, buscar realmente conhecimento para evitar esse tipo de situação que realmente é muito danosa. A gente agradece a participação. Aliás, o Sim Comércio sempre com assuntos muito relevantes e necessários, né? Que abrange todo mundo e é interessantíssimo falar sobre isso também. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre algo. Ela é de graça, tem um cardápio que inclui notícias, esportes e entretenimento, como aqui no Falando Nisso. É verdade. Não e não é é o programa que a gente está falando só, não. É da TV aberta, gente. A principal forma que os brasileiros usam para conteúdos em vídeos. Olho na telinha ou na telona. Imagem e som em movimento. Qual aparelho você usa na hora de se divertir e se informar? Um levantamento que acaba de ser divulgado revela que na hora de ver vídeos, os brasileiros ainda buscam principalmente as emissoras de TV. E diferente do que muitos pensam, o público continua fiel. Mesmo com tantas mídias disponíveis, o consumo de vídeos é maior pela TV aberta. 70,3% de todo o conteúdo apresentado em vídeo é visto na programação de emissoras de TV e quase 62% correspondem à TV aberta. O restante é consumido online, por exemplo, em canais de streaming, celulares e laptops. A TV aberta, você não gasta. Dá para você ver várias coisas, tem muita informação, o jornalismo também é muito bom e já... Na internet é tudo pago. A pesquisa feita em 15 regiões metropolitanas do país usou um dispositivo capaz de medir a audiência nas TVs e somente dos vídeos nas outras telas conectadas à rede de internet das residências. João usa o celular para ver as redes sociais, mas o esporte do coração... É melhor na televisão porque é mais em tempo real, costumo ter mais imagens de várias câmeras, vários ângulos, então é bem melhor. Por isso a TV aberta é um dos canais mais usados pelos profissionais de mídia na hora de escolher onde anunciar uma marca. É o entretenimento mais barato do povo brasileiro e eu acho que ele é muito consumido e é um canal para as marcas conversarem com esse povo brasileiro. Tem um monte de opções para a gente usar, mas a TV aberta continua a estar ali bem na frente, do pelotão de elite. É a função da Daniela, responsável por escolher o melhor meio para divulgar o produto da empresa onde trabalha. Acho que ser mídia hoje em dia é um desafio imenso. A gente tem muitas ferramentas, isso é extremamente positivo, porque a gente consegue realmente não contar só com aquele bom senso, mas trazer fatos e dados para embasar nossas recomendações. Muitos dos comerciais da empresa da Daniela já foram vistos pela Gabriela na TV aberta. É muito mais fácil, é só ligar a TV e ver o que está passando, sabe? Ainda mais o jornal, que eu gosto bastante. Além dos entretenimentos, né? Masterchef ali, aquele entretenimento bom que a gente gosta, real brasileiro, né? Ok, muito obrigada, gente. Obrigada. São conteúdos diferentes, mas que agradam todo mundo. É verdade. Né? Não tem erro. É isso. Olha, hoje a gente está aqui com o Instituto da Visão, com a doutora Lívia, que é oftalmologista. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989, e que fala sobre o assunto, né? Você vai ao oftalmologista
para consulta de rotina? Pode colocar aí sim ou não com a hashtag antes, tá bom? Nossa, esse programa está sendo um puxão de orelha para mim também, porque eu estava tentando lembrar a última vez que eu fui. É algo que a gente precisa cuidar. Vou lá no Instituto da Visão. Isso aí. Me cuidar. Aproveita também para mandar sua perguntinha. Fique à vontade, tá bom? Para o nosso programa pelo WhatsApp. Vou lembrar o número aqui para você, é 12 997167989. Já já a gente entra com a sua participação, mas antes, bora para sair que tem pergunta para a doutora. Estou aqui no açaí com a dona Sônia, a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre a questão dos óculos. Quanto tempo a senhora já usa óculos? Eu uso óculos já há uns 30 anos. 30 anos. E essa armação que você está, essa lente, desde quando a senhora usa? Desde janeiro do ano passado. Faz um ano, um pouquinho, que a senhora foi no oftalmologista, né? Certo. De quanto tempo a senhora acha que tem que ir no oftalmo? O correto, no mínimo 1 ano, né? Mas antes desse eu fiquei 4 anos e pouco sem. Usando o mesmo óculos? E quando a senhora voltou, tinha dado diferença já? Não? Mais ou menos que estabilizar. Mais ou menos. Vamos entender de quanto tempo a gente precisa ir ao oftalmo para ver como é que está o grau dos olhos? E até o problema de quem não troca os óculos, né, amiga? Que fica usando, imagina, ela ficou 4 anos. Um beijo para dona Sônia. O ideal é passar uma vez por ano, mas às vezes alguns pacientes têm altos graus e a gente precisa ver umas 2 vezes por ano. Mas no mínimo 1 vez por ano, com certeza. E qual o risco Com ou sem óculos? de quem não trocar o óculos? É, boa. Então, na verdade, o risco, em termos de visão, não tem tanto risco você estar usando o óculos errado. Vai dar, assim, dor de cabeça, dor nos olhos, cansaço, vai diminuir a qualidade de vida. O risco é que ali, durante a consulta, eu consigo fazer outras avaliações de outros problemas, doenças que surgem de um ano para o outro. Esse é o maior risco. Agora a gente vai, então, para as perguntas que já estão chegando e tem muita pergunta. Obrigada para você participar aqui com a gente. Vamos, então, conversar com o Milton. Ele deixou uma pergunta, doutora Lívia, que é a seguinte. Pode usar lente de contato para correção em grau negativo em um olho e só no outro sem correção? Pois enxergo bem de perto. Tem um grau diferente em cada olho. Pode. É até uma prática comum, tá? A gente pode corrigir um olho para longe e o outro deixar para perto, porque o que acontece? O nosso cérebro ele tem a capacidade de unir a imagem e faz com que a gente consiga enxergar bem, mesmo se estiver corrigindo um olho só. Olha. Então não tem problema. É claro que depende do grau, depende do caso, tem que ser avaliado, né? Mas normalmente pode. A gente está ensinando coisas boas para você em casa, porque a Dene falou o seguinte, obrigado pela sinceridade, Dene, no seu depoimento. Eu não sabia que precisava ir com frequência no oftalmologista. Eu não vou. A última vez que fui foi para trocar meu óculos, 5 anos, estou bem com ele e não acho que preciso voltar ainda, enxergo bem. Mas é interessante você ir sim, viu, Dene? Não só pela sensação, mas por causa de outros problemas que a gente pode desenvolver nos olhos e não dão sinais. É isso. Vamos então para a próxima pergunta ou comentário, é do Tiba. Minha esposa operou catarata e após 5 anos precisou fazer limpeza a laser. Após este procedimento ficou com uma das estrelinhas na visão. É normal? Tem solução? Então, na verdade, precisa ser avaliado o que são essas estrelinhas, porque, na verdade, quando a gente limpa a lente, teoricamente ficaria limpo, ficaria ótimo. Às vezes ela está com uma visão tão boa que, às vezes, ela está vendo o que a gente chama de escotomas, moscas volantes, que são sensação de uns bichinhos lá no fundo do olho que tem relação mais com a retina, com o vítreo. Então, pode ser normal, sim. Pode ser que precisa limpar mais um pouco a lente, também pode ser. Então, pode ser normal, só que só avaliando mesmo. Gente, não tem jeito, tem que ir ao oftalmologista mesmo, né? Fazer os exames preventivos, fundo de olho muitas vezes, sim, né, doutora? Sim. Que é importante, né? Vamos lá então, a Mara mandou depoimento aqui também. Ela diz que tem degeneração macular seca nos 2 olhos, na parte central, e ela quer saber se algum tratamento a laser pode estacionar essa situação. Ela diz que vê uma mancha enorme em cada olho preta e tem essa degeneração faz muitos anos, que dificulta porque ela não consegue ler, escrever, ela não dirige. Mara, vamos tentar ajudar você então. Primeiro vamos explicar essa degeneração e também comentar o que pode ser feito com laser, se já tem algo novo ou não. Então, a degeneração macular é um problema que acontece com a idade, não é todo mundo que vai ter, tá? E realmente ela vai formar um problema no meio da visão. O meio da visão vai ter uma mancha e essa mancha atrapalha o paciente a enxergar. Então, assim, depende. O caso que ela está falando, que é a seca
Então, temos a seca e a úmida. A seca, a gente pode avaliar se tem como fazer uma coisa que a gente chama de biofeedback, que é uma avaliação para ver se a gente consegue descentralizar a visão do paciente para que ele consiga enxergar um pouco melhor, tá? Tem um novo tratamento aí que, na verdade, é uma luz pulsada, não é bem um laser, que pode ajudar o paciente, tá? Então, tem algumas coisas sim que podem ajudar, só que pouco, tá? Não com aquela expectativa de que o paciente vai voltar a enxergar como ele enxergava há anos atrás, mas pelo menos ajudar o paciente na qualidade de vida. E freia? Sim. E essa luz pulsada ajuda a frear? De repente, vai piorar, vai ficar desse jeito ou não? Ela pode ajudar a não piorar, tá? Então. Ou a melhorar um pouco, mas... É algo incrível. A melhorar um pouco, mas é o que eu falei, não é que vai regredir ao ponto de voltar a uma visão que era antes, mas pode ter algum benefício sim para o paciente, precisa avaliar. Luz pulsada, Mari, anota o pulsada. nome, que aí você vai ter então essa possibilidade para você, vai dar tudo certo. Agora a gente dá um tempinho no nosso assunto, porque tá chegando a previsão do tempo, né? Vamos saber como ficam as temperaturas para os próximos dias na nossa região. Olá, boa tarde, Lucas, boa tarde, Águida e todos que acompanham o Falando Nisso. Ainda temos a atuação de uma frente fria na nossa região, ainda traz nebulosidade para várias cidades do Vale do Paraíba. As temperaturas ficam um pouco mais amenas no dia de hoje e temos previsão de pancadas de chuva ocorrendo de forma isolada em várias cidades. Os maiores volumes são esperados nas áreas em azul escuro do mapa e as temperaturas máximas previstas são de 17 graus em Campos do Jordão, 24 graus em Cunha e em Ilhabela, previsão de apenas 18 graus de temperatura máxima. Para essa tarde, a previsão aponta pancadas de chuva de volumes extremamente baixos e de forma isolada, ocorrendo em Bananal, 24 graus de temperatura máxima. Em Cruzeiro, o tempo fica firme, o sol aparece entre muitas nuvens, máxima de 25 graus, e a mesma condição segue para Tremembé, com 23 graus de temperatura máxima. Em São José dos Campos ainda podem ocorrer pancadas de chuva isolada, baixo volume, máxima prevista de 23 graus nessa quarta-feira. O restante da semana segue com tempo firme, o sol aparece entre muitas nuvens, máxima prevista de 25 graus na quinta-feira, 22 graus na sexta-feira e no sábado os termômetros ficam um pouco mais baixos, 20 graus de temperatura máxima. No nosso litoral norte, em Caraguatatuba, o mar ele fica calmo nesta quarta-feira. As ondas podem atingir até 1 metro de altura e as rajadas de vento podem chegar até 20 km por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. É o seguinte, a Marcela, ela folgou 2 dias, descansou bastante para voltar hoje com tudo. Verdade, gente. Tudo bom, bem? né? Folgado. Seja bem-vinda de volta. Voltou com tudo, então? Pra fofocar. Epa! Ai, voltei, porque eu adoro fofocar, não Ah, podia a gente deixar, também. né? De voltar. Mas olha, as 2 fofocas de hoje eu achei bem interessante pra gente refletir aqui. Vou dividir com vocês aqui. A Dani Calabresa, vocês conhecem, né? Sim. Super famosa. Comediante, ela abriu o jogo. Falou que ganhava só R$300 de salário na MTV só pelo prazer de trabalhar com o que ela gosta. Nossa, ela era uma figura importante lá, né? Foi quem projetou a MTV, né? Gente, eu achei assim profundo. R$300? Mas peraí, gente, foi em que época? Não, então, foi na época que ela começou, quando a gente não sabia quem ela era. Mas R$300 já foi muito dinheiro, gente. Pra essa Ai, olha, não sei, faz tempo que não é, né? É, faz tempo que não é mesmo. Mas não né, é? que Já foi foi. em Então. 2000? Mas será que dava pra pagar a conta com R$300? Ai, gente, não sei, mas Nossa, a deve ser salário mínimo, a Calabresa gente consegue. né? Que É um dos situação, nomes né? da comédia brasileira que surgiu em uma geração que se desenvolveu na MTV. É verdade, não teve é? muita gente que Muita Mion, gente né? deve se lembrar Mion, com carinho dessa época. Verdade. Mas nem tudo eram flores, né? R$300. E aí ela conta que ela escolheu a MTV porque aquele trabalho deixava ela feliz e emocionava, sabe? Que entre trabalhar no Pânico, porque ela teve oportunidades do Pânico e no Zorra nesse mesmo período. Mas o quinta categoria, que era apresentado por um
pelo Mion, Marcos Mion, acabou sendo mais atrativo para a Calabresa, mesmo ganhando R$300 por mês. Pura escolha dela, gente. Olha, mas ela... Por que será que foi mais atrativo, ela morava com né? os pais? Ai, não sei. A gente começa a tentar entender, né? Exato. Como é que faz? ver? Quem consegue ver? Não, eu acho assim, eu gostei dessa fofoca, porque assim, traz realmente o lado de você fazer o que gosta, o que emociona, que foi o que ela escolheu. E também tem o perfil, né? Isso. De repente ela falou assim, não quero ficar na Globo, por isso, por aquilo. De repente a MTV era mais a cara dela, tem tudo isso também. E aí assim... Ai, gente, mais R$300. Mais R$300. Eu já tô pensando na conta de... Que hoje eu paguei minhas contas, dia 10, entendeu? Dia 10, né? Então, dia assim, 10, gente. É o dia pra falar disso. Não, e aí a gente fica pensando, porque assim, tudo tem que estar conectado. Ela devia, na época, estar morando com os pais ou ter essa oportunidade de aceitar trabalhar por R$300. Tudo bem, eu acho que tudo faz sentido, né? Tudo no mesmo tempo. E aí depois a Dani passou a integrar outros projetos da emissora, né? E acabou fazendo história, né? À frente do Furo MTV, que era um jornalismo que trazia notícias do Brasil e do mundo afora de uma forma divertida. E aí a Calabresa faz parte da geração que trouxe nomes como o Mion, a Tata Werneck, o Adnet, entre outros comediantes que estão aí fazendo sucesso e conseguiram conquistar o espaço merecido, E hoje ela deve ganhar muito bem. Ai, gente, hoje R$300 pra ela é... Foi um investimento naquela época. Por minuto. E aí, gente, essa aqui é uma curiosidade que eu achei fantástica, falando de dinheiro, né? A Serena Williams conta que tentou depositar o seu primeiro $1 milhão. Olha que belezinha. E um caixa eletrônico. Gente, olha, que chique. Como que se deposita no Vou caixa? depositar um dinheiro. Gente, mas que coisa do tempo da carochinha quis também, dividir com vocês porque eu achei assim hilário. A ex-atleta multicampeã no tênis garantiu que o dinheiro não era o seu foco quando jogava. Então Olha, é mais as duas são as duas. parecidas. Só que uma ganhou $1 milhão, a outra ganhou Isso, R$300. agora R$300, exatamente. Diferença. E olha só, É uma pequena diferença, mas ambas tinham um outro foco na época, né? Então ela conta que sempre jogou porque adorava o esporte, que ela não queria jogar para ser melhor, mas sim para vencer. Então para ela o que importava era vencer a partida. Então ela contou que nunca foi de gastar muito e quando passou naquele drive-thru do banco que tem lá, né, no exterior para depositar o dinheiro, o funcionário do banco falou: ops, acho que você vai precisar entrar pra gente resolver esse probleminha seu. Se a gente tivesse esse probleminha, Nossa, né, que gente? maravilha, adoraria ter um desse. Ia adorar Ficaria também. lá na fila, esperando, sem problema nenhum. Que é uma coisa que a gente não gosta de pegar fila, né, É gente? chato, Ir do pro banco é pior ainda, gente. Pelo menos pode usar o celular pra ficar lá, né? Isso. Só não pode usar pra conversar, né? Mas você sabe que quando eu preciso ir no banco, às vezes eu levo minha vozinha. Falo, vó, vamos comigo? Pra vocês conversarem? Passa tempo, né? Não, pra eu ir logo. Ai, meu Deus do céu, pra furar a fila da idosa. Cara de pau, gente. Eu achei que fosse pra ficar conversando enquanto passava o tempo. Ela ia no Você supermercado. vê, a diferença de um pisciano pro ariano é essa, gente. Resumimos. Essa é a diferença. É a praticidade. Gente. Né? A Ariana é muito prático. Rápido, prático. Tá, muito obrigada, viu? Obrigada, A se gente. vê Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com os destaques do nosso jornalismo regional, com a Band Vale FM, Douglas Cruz e mais sobre a saúde dos olhos com o Instituto da Visão. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. Band Vale.
A Rádio Bandivale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Ativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma e 36, essa é a Praia da Baleia em São Sebastião, que neste momento tem 21 graus aí de máxima. Lembrando que o tempo vai ficar fechado durante toda essa semana, sol vai aparecer em São Sebastião para a semana que vem. Mas olha só como o mar está mais revolto mesmo, vários surfistas aproveitando a Praia da Baleia. Um beijo para você que é de São Sebastião, litoral norte, e está curtindo o programa. Quero dar um toque para você, que é aqui de São José dos Campos, na Redondeza. O Açaí Colina, gente, é um excelente mercado para você fazer tudo que você precisa de compra. E eu vou te mostrar o porquê. Esses são os motivos porque eu amo fazer compras no Açaí Colinas. O último vai te surpreender. Aqui tem estacionamento coberto e até vaga para carros elétricos. Tem carrinho pro tamanho da sua compra. O Açaí Colinas é climatizado, você não passa calor. A loja é iluminada, ampla e tudo muito organizado. Toda terça e quarta tem feira com um preço excelente. Aqui tem açougue e você faz seu pedido do jeito que quiser. Tem caixa rápido e em breve o autoatendimento para agilizar o seu dia a dia. Também tem padaria com pão fresquinho, doces e salgados. E pasme, você compra um pão na chapa e café por R$ 8,00. O Açaí Colinas fica colado à Ponte Estaiada em São José dos Campos. Venha conhecer. Eu amo ir lá terça ou quarta-feira, porque o preço tá imperdível mesmo. Vocês viram que é pertinho da Ponte Estaiada, na Avenida do Jorge Zarur, número 100. Climatizado, estacionamento coberto, agora que o tempo tá instável, conforto para você. Águida. A gente recebe aqui no nosso estúdio a oftalmologista a doutora Lívia Ferreira. Ela é do Instituto da Visão, que é referência no Vale em consultas, exames e também cirurgias, né, da saúde ocular. A gente vai ver agora o resultado parcial da nossa enquete, mas você pode continuar participando, votando na enquete, também mandando a sua pergunta. Tá aí para você. Você vai ao oftalmologista para consulta de rotina? Como será que ficou a nossa parcial, hein? A maioria dizendo que sim, mas a porcentagem das pessoas dizendo que não também tá alta, né, doutora? Sim. 42%, quase 43%. Muita gente aí precisando, né? É um meio aí que é perigoso mesmo, né? Por isso que hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular e a gente trouxe, junto com o Instituto da Visão, várias informações para você. Tem mais perguntinha direto do Açaí, vamos assistir. Estou aqui com a Luísa, que é uma simpatia de pessoa no Açaí Colinas. E ela estava comentando comigo que ela tem uma pelezinha no olho, não é? Sim, sim, tem. Você sempre teve? Não, eu não nasci com essa pelezinha no olho. Com o decorrer do tempo, ela foi se desenvolvendo. Ela nasceu ali, foi aumentando. Inclusive, o meu oftalmologista já pediu que já chegou o tempo da retirada, né? Ah, vai ter que retirar. Tem que retirar. A partir dos 40 anos, pessoas que têm esse problema, ele tem que fazer a retirada. Nossa, vamos para o estúdio para entender um pouquinho. Por que precisa retirar essa pele? Então, essa pelezinha que ela está falando é o pterígio, que é uma carne crescida, né, que o pessoal fala. É uma pele que cresce sobre a córnea. Precisa retirar ela por alguns motivos. Uma, pode tampar a visão, às vezes ela cresce e ela tampa a visão. Ela induz astigmatismo, então se o astigmatismo estiver muito alto, vale a pena tirar. E além disso, essa pelezinha ela irrita muito fácil. Se você vai num ambiente com muita poeira, muito vento, muito sol, qualquer coisa irrita, o olho vive inflamado. Então, é interessante sim tirar, é importante. Ótimo. Vamos então a mais perguntas e participações. Muito obrigada, viu, para você que está assistindo e participando com a gente. Do Eli, ela escreveu assim, olha, boa tarde, tudo bem? Esses colírios vendidos em farmácia, pode usar sem receio? Adorei essa pergunta, porque tem alguns mesmo que fica ali à disposição. Verdade. Inclusive alguns que deixam o olho bem clarinho, né? Sabe quando está com o olho avermelhado e tudo mais? Você pinga, dá um segundinho, parece que o negócio desaparece. Verdade. Né? E aí, doutora? Então, os colírios lubrificantes que estão disponíveis na farmácia são de fácil acesso, sim. Pode usar sem receio. O problema é que muitas pessoas vão comprando de maneira errada, tem uma orientação errada de um amigo, um vizinho e compra esse que deixa o olho branquinho. Esse que deixa o olho branquinho, sabe aquela medicação que a gente pinga no nariz quando o nariz está trancado e que na hora fica ótimo? Chama nafazolina essa medicação, ele causa vício.
tá? Então ele não é legal de ser usado, o paciente pinga, fica branquinho, fica ótimo, daqui a pouco já fica vermelho e fica pior, tem um efeito que a gente chama de rebote, e o vício vai piorando cada vez mais, e a nossa maior preocupação é que ele disfarça. Então vamos supor que você está com uma infecção, você vai lá e pinga, você acha que está tudo bem, que resolveu. E, na verdade, você só está disfarçando um problema e, às vezes, espalhando para todo mundo uma doença. Meu Deus do céu, é muito sério, né, gente? Demais. Excelente pergunta, viu, Dani? Obrigado pela participação. Outra pergunta excelente que chegou também é sobre a questão da coceira nos olhos. A Terezinha, ela comenta o seguinte, que ela precisa, quando precisa, ela vai ao oftalmo, mas ela tem uma coceira nos olhos, às vezes o colírio não resolve. Ela não entende o porquê. Já ficou um alerta até, Terezinha, para usar somente o colírio que o médico indicar, tá bom? Então, a coceira nos olhos, na maior parte das vezes, é uma alergia. Então, assim, a gente pode entrar com o colírio, tende a melhorar, mas às vezes se para o colírio, volta a coçar, porque precisa identificar o que desencadeou, se é um pelo de um animal, se é uma poeira, às vezes precisa fazer um tratamento crônico, né, uma conjuntivite alérgica. Então, tem que avaliar, porque pode ser um problema que precisa ser cortado pela raiz, tá? Doutora, agora é possível hoje, né, com a tecnologia, frear o avanço, por exemplo, do grau? Ou fazer algum tratamento para que a miopia não evolua, de repente? Sim, hoje já existe, mas para miopia, só para miopia. E normalmente o tratamento é à base de colírio ou de lente de grau de contato ou de óculos, tá? E a gente usa mais em crianças que aqui estão crescendo, porque ela controla o crescimento do olho, não deixando o olho crescer tanto. Assim, ela impede a progressão exagerada, não é que não vai aumentar, mas diminui o ritmo de aumento do crescimento do olho e do grau. Existe tratamento, sim. Nossa, que legal. É algo novo, né? Na nossa época não tinha não, né? Não tinha nada, pelo contrário. Eu usei óculos muito novinha. A gente esperava, na verdade, né, chegar numa estabilização para depois pensar em operar, né, gente? Fazer cirurgia. E é lá para os 25, 26 anos. Isso mesmo. Eu fiquei devendo de mostrar para vocês o site Instituto da Visão, né? Ótimo. Então lembrei aqui, ó, ivisãosjc.com.br. Pode entrar lá, vocês veem que tem um símbolo do WhatsApp aqui no cantinho inferior da tela de vocês? Porque você pode marcar sua consulta por aqui também. Você acessa aqui, ele vai abrir pelo WhatsApp, praticidade para você agendar seu exame, sua consulta. Lá você vai ter também bem completo o endereço e os outros contatos para você conhecer mais o Instituto da Visão. Tá aí para vocês, ivisãosjc.com.br. Lembrando que são 2 endereços, né, para você que está em São José dos Campos, que é na Avenida Tivoli, e também em Taubaté, na Avenida John Kennedy. São regiões bem conhecidas das cidades, é só procurar e marcar a tua consulta. Viu? Chique. Vamos para mais perguntinha e participação que vocês estão mandando? Obrigado, viu? Tá bombando de pergunta, que bom. Fabi, tudo bem com você, minha amiga? Um beijo para você, viu? Como identificar se uma criança tem algum problema nos olhos antes dos 7 anos? Então, na verdade, o correto é passar no oftalmologista, né? Às vezes a criança não vai dar sinais, mas tem alguns sinais que falam a favor. Se aproximar muito da tela ou de um livro, ficar muito próximo, parece que a criança precisa disso para enxergar, tá? Além disso, a criança que cai muito, que se acidenta demais, um mau rendimento escolar. Então, são alguns sinais que pode ser, pode não ser. Tem alguns pacientes até que têm suspeita de TDAH e, na verdade, é porque não está enxergando. Então, sempre que tiver dúvida, passe no oftalmologista, porque é o mais certeiro. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta respondendo mais perguntas. Tem uma interessantíssima falando sobre óculos que já são vendidos, sabe, com grau, doutora? Daqui a pouco a gente volta então para falar, porque o Douglas Cruz já está ao vivo com a gente. Ele está direto da Band Vale FM para conversar com a gente sobre os destaques regionais. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. O jornalismo da Rádio Band Vale FM destaca hoje um destaque não tão bom positivo, aí, um destaque mais negativo para o bolso do consumidor aqui do Vale do Paraíba, para o pessoal que anda de ônibus ou que anda de carro, de moto. Isso porque a Petrobras anunciou essa semana um reajuste, um aumento no valor da gasolina, dos combustíveis aí de veículos, principalmente o da gasolina. De acordo com esse novo repasse da Petrobras, nas distribuidoras, o valor de revenda da gasolina iria subir 20 centavos, ou seja, o dono do posto de combustível vai pagar 20 centavos a mais para comprar aí o litro da gasolina. E com isso, o valor na bomba aumenta mais ainda. Em alguns
postos da cidade. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, o combustível na virada do mês estava sendo vendido aí variando de R$ 5,15 até R$ 5,59. E agora, com esse aumento de pelo menos 20 centavos nas distribuidoras, o valor já chega aí em grande parte dos postos a R$ 5,49 na cidade, em alguns, de acordo com a ANP, chegando a R$ 5,79, R$ 5,89. Portanto, esse aumento já está valendo nas bombas de combustível de todos os postos daqui da região e do Brasil, esse aumento de 20 centavos no valor da gasolina. Esse aumento, anunciado pela Petrobras, foi o primeiro nesse ano. Há 8 meses a distribuidora não anunciava o reajuste no valor da gasolina, e ele também irá influenciar o GLP, que é o gás de cozinha, daquele botijão comum de 13 litros. De acordo com a Petrobras, o novo reajuste aí para as distribuidoras também passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 quilos, um aumento equivalente, na média, de R$ 3,10. Portanto, para quem compra aquele botijão de 13 quilos, o valor também vai aumentar na virada do mês. São esses destaques econômicos que a gente dá, tal, doendo um pouco mais no bolso. Isso mais para frente pode influenciar negativamente na inflação, que a gente sabe que quando aumenta o preço da gasolina, outros itens acabam subindo também em decorrência disso. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. O motorista faz boa viagem, onde, por grande parte das rodovias, tanto na Presidente Dutra quanto na Carvalho Pinto, ligações aí entre São Paulo, Rio de Janeiro com a nossa região. Também na subida da Serra, Floriano Rodrigues Pinheiro, o motorista faz boa viagem, assim como na descida para o litoral norte, seja pela Tamoios ou pelo Oswaldo Cruz. Mas na travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, o motorista vai enfrentar uma filinha bem complicada. De acordo com o Departamento Hidroviário, nesse momento, 1h30 sentido Ilhabela está essa fila de espera, e 1 hora sentido São Sebastião, porque, de acordo com o Departamento Hidroviário, a travessia está operando com a força de maré elevada e ventos fortes. Portanto, somente as balsas mais fortes, mais parrudas, estão operando nesse momento. São 4 embarcações fazendo essa travessia, e o embarque ali também está um pouco mais complicado devido às ondas fortes. Portanto, se você vai fazer essa travessia entre São Sebastião e Ilhabela, muita atenção aí aos controladores, às indicações de pista, e também sintonize aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, para saber de tudo que acontece em tempo real nas rodovias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, meu amigo. Olha, quem quiser assistir mais o Douglas hoje, é só ligar no Nicolini, 4 horas da tarde, que ele sempre traz boletim ao vivo também das últimas informações da região. Boa tarde para você, Douglas. A gente segue aqui o programa, na verdade a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com suas perguntas. Muita gente participando, a gente já volta. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Band Vale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. Estamos de volta, mostrando para você agora São José dos Campos. Você sabe que eu estava até feliz porque logo pelas 9h30 da manhã tinha um solzinho.
Mas agora já tá nublado assim e pelo jeito, gente, só vai voltar a aparecer o sol um pouquinho, sol entre nuvens amanhã. Nesse momento, 22 graus de temperatura e vai ser uma semana mesmo mais nublada, mais cinzenta, viu? Com previsão de chuva hoje ainda de 70%, pode chegar até o fim da tarde. Agora a gente vai responder novamente as suas perguntas falando sobre a saúde dos olhos. Pode mandar, que ainda dá tempo de você participar aqui com a gente ao vivo, tá? Pode colocar na tela a próxima do Adilson, acho que é isso o nome dele? Adson. Achei muito interessante, doutora Lívia. Ele pergunta o seguinte: esses óculos, né, que são vendidos em lojas e farmácias, se tem algum benefício ou se tem risco para a visão? E ele fala que o preço, de fato, é mais acessível. Então, eu não vejo benefício nenhum. Talvez como um step, né? Perder o óculos, não vai dar tempo de ficar pronto o óculos novo. Mas a verdade é que esses óculos que encontra em farmácia, camelô, eles têm um grau que, na verdade, não é o grau do paciente. Não corrige astigmatismo. Normalmente, o que corrige é a hipermetropia, né? Então, ele serve ali como algo, como se fosse uma lupa ali para o paciente quebrar o galho. Mas eu não vejo benefício, no máximo como um step mesmo. Ah, vou ali, viajei, não deu tempo de eu fazer um novo, quebrou, eu preciso logo, mas pensando já em fazer o seu óculos mesmo com o seu grau. Senão vai ter... Eu comentei com a doutora aqui que eu já já presenciei numa farmácia, a pessoa com uma coisa escrita aqui, e esse aqui ficou melhor, vou levar esse. Então, realmente é um risco, né? Que eu acho que é bacana você sempre pensar em oftalmo para ter certeza do grau, medir tudo certinho. Próxima participação também é de um querido Mauro, que ele comenta que faz consultas periódicas anuais. Ele usa óculos desde 1 ano e meio de idade. Nossa. Ele tem um problema que ele chama aqui de ambliopia. O que é isso, ambliopia? Então, ambliopia é o que eu expliquei um pouquinho agora no começo sobre as crianças. Então, a ambliopia é um problema em que o cérebro não conseguiu desenvolver o suficiente a parte da visão, porque a criança não tratou corretamente antes dos 7 anos, né? Não tratou durante o desenvolvimento da visão na parte cerebral. Isso se chama ambliopia. E após os 7 anos não tem tratamento. Ai, que pena, né? Uma pena. Agora a gente vai a mais participações do Rodrigo Santos. Ele escreveu assim: doutora Lívia, boa tarde, eu gostaria de saber o que pode estar acontecendo com os olhos quando começam a sair uma secreção que aparece na linha de... Parece uma linha de nylon. Ah, entendi. Então, na verdade, a secreção nos olhos, ela é só um sinal de inflamação, né? Então, a gente chama essa secreção que ele falou, parece uma linha de nylon, de uma secreção mucoide, assim, ela faz uma baba, ela incomoda. Isso significa que o olho dele está inflamado. Agora, por quê? A gente tem que avaliar. Pode ser uma alergia, uma infecção que ele está, uma inflamação por algum outro motivo. O que não pode, meu amigo, é usar o colírio que todo mundo usa, porque pode camuflar alguma coisa mais séria, como a doutora já alertou. Então, toma esse cuidado, viu? Próxima perguntinha que chegou pra gente aqui também. Obrigado pela participação ao vivo. Vem lá de Santo Antônio do Pinhal, a Rosana. Ela diz que não tem problema nos olhos, acha que só foi quando criança no oftalmologista, tanto que ela respondeu não para a perguntinha que tinha na enquete, se você faz visitas periódicas ao oftalmo. Ela diz que tem 58 anos. Minha querida, a gente trouxe aqui uma informação no programa todo, né, amiga? Que é muito importante você ter esse cuidado, porque existem doenças, vamos só colocar as doenças, que são silenciosas no olho, que a gente acha que está tudo bem, não está? Glaucoma, acho que é o melhor exemplo, que é uma doença silenciosa que não dói. O paciente às vezes não percebe que está perdendo a visão, porque ele vai perdendo o campo visual, a periferia da visão, tá? Então, é uma doença que causa uma cegueira irreversível e que é silenciosa. A catarata, claro que quando a catarata é muito grande, ela vai apresentar uma piora importante de visão, mas a catarata no começo, ela é silenciosa também. Tem outras doenças, tem ceratocone, às vezes ela tem grau e ela não percebe que ela tem grau, que ela tem que se aproximar, ou ela está com dor de cabeça e não sabe por quê, porque está forçando muito a visão. Então, tem muita coisa que é silencioso, né? Às vezes dá até um sintominha que às vezes a pessoa passa batido e acha que é outra coisa. Olha, então é interessante pelo menos dar uma passadinha, né? Há tanto tempo sem ir, e numa dessa você já consegue prevenir ou tratar de forma até um pouco mais precoce, digamos assim, porque 58 anos, existem algumas doenças que a gente sabe que aparecem exatamente já na terceira idade, né? Caminhando para a terceira idade. Sim. Então, se eu fosse você, minha amiga, eu iria pelo menos agora no oftalmologista depois de tanto tempo. Com certeza. Né? Cuide um pouquinho de você. Se você puder, faça isso. Próxima pergunta é da Amanda. Gente, boa tarde. Meus olhos estão coçando demais, principalmente o esquerdo. Às vezes sinto uma pontada.
no final dele, o que pode ser? Tenho astigmatismo. Então, a coceira a gente volta naquele tema que é a alergia. Grande chance dela ter uma alergia e ela está se expondo a esse alérgeno, ela entrou numa crise e não está conseguindo sair dessa crise. Então, provavelmente ela vai ter que fazer um tratamento, uma avaliação com o oftalmologista, mas provavelmente é uma alergia que ela está. Ótimo. Só reforçar aqui, até para a gente estar comentando com você ir ao oftalmo, né? A gente indica a vocês fazerem uma visita a esse consultório no Instituto da Visão. Eu vou colocar o Instagram para vocês, iVisão SJC, bem bacana, tem bastante conteúdo para vocês lá, que já também vão explicar algumas dúvidas do dia a dia mesmo que a gente acaba tendo, mas lá tem os contatos também para você marcar a sua consulta, iVisão SJC, não tem erro para você também se cuidar, que é tão importante. É isso, lembrando que tem 2 endereços, a Avenida Tivoli, até fiz a minha colinha aqui, gente, 279 em Taubaté, na Avenida John Kennedy, 1101, tá bom? Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Podemos? Então vamos lá, Joverci, fiz cirurgia de catarata nos olhos, nos 2 olhos e buraco na mácula no olho esquerdo. Quais os cuidados que preciso ter? Bom, além de passar no oftalmologista e principalmente no especialista de retina, porque o buraco na mácula é um problema na retina, no mínimo uma vez por ano, tá com o óculos atualizado, caso essa pessoa use óculos ainda, tá? Acho que o principal é isso mesmo, passar no oftalmo e estar sempre com o óculos atualizado. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas respostas, por todo o conteúdo que a doutora trouxe junto com o Instituto da Visão e obrigado você em casa pela participação. Obrigado, doutora. Imagina, obrigada a vocês. Amanhã tem mais um programa com assunto muito legal. Vamos ver. Quais são seus pensamentos disfuncionais? Aquela voz que muitas vezes você escuta que te coloca para baixo. Quais são seus sentimentos tóxicos, seus vícios emocionais? Eu sou Vinícius Carlos, diretor da Febracis, a maior escola de negócios da América Latina, com unidade em Boston, Orlando, Madrid, Lisboa e aqui em São José dos Campos. Eu quero te convidar no programa Falando Nisso, dia 11 de julho, e eu estarei falando sobre esse tema que vai revolucionar a sua vida, seus negócios, a sua carreira. Então, eu te espero. Um grande abraço. Pensamentos negativos, ou também o negativismo, a pessoa que é muito negativa no dia a dia. Tem gente que é ruim porque eu acho que para quem está perto é pesado, né, contamina muitas vezes, e também né? para você mesmo, às vezes está carregando um jumento que não precisa, gente. Amanhã a gente vai soltar esse jumento, tá bom? Isso mesmo. Concordo com você. Um grande beijo. Muito obrigada pela sua participação. Fique com Deus. Tchau, tchau.